A graça e a paz, todos que estão conosco, que estão conectados também, eu convido para abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, vamos ver a partir do versículo 19 até o 25, que o título diz assim: Jesus explica a sua missão. Amém? Está escrito assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maior obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Vamos lá mais uma vez agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti por esse privilégio que mais uma vez Tu nos concedeu de estar mais uma vez aqui reunidos para que prestar mais esse culto de gratidão a Ti, Senhor, pelo Seu amor, que Tu enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna. Para isso, Jesus foi para a cruz, prometeu nos atrair no Teu corpo, fomos atraídos, crucificados, mortos e sepultados juntamente com Ele, mas o Senhor, ao ressuscitar Jesus, nos estou juntamente com Ele, nos deu o Espírito Santo para guiar nos Teus caminhos. Esse Espírito Santo está tomando conta desde a abertura, dos louvores que vão entoar a Ti, Senhor, e do pastor Rafael, já está ungido por Ti. Usa-o como instrumento em Tuas mãos, pois é em nome de Jesus que eu lhe agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Minha experiência real com Jesus Cristo, eu não tive simplesmente pela religião. Foi preciso Sua graça me alcançar na morte. O Espírito de Deus falando ao meu coração, e saber que aquela morte foi a minha morte, pude crer que eu também tinha morrido então. Entendi a libertação completa do pecado, minhas dúvidas perdidas por completo na ressurreição.
deu a mim uma vida diferente e sempre realiza suas obras em mim. Estou na graça do descanso do Deus Todo-Poderoso e gozo a paz de sua vida. Entra em mim, minha experiência real com Jesus Cristo. Eu não tive simplesmente pela religião. Foi preciso sua graça me alcançar da morte. Pelo Espírito de Deus falando ao meu coração. Vim saber que aquela morte foi a minha morte. Pude crer que eu também tinha morrido então. Entendi a libertação completa do pecado. Minhas dúvidas perdidas por completo na ressurreição. Ele deu a mim uma vida diferente e sempre realiza suas obras em mim. Estou na graça do descanso do Deus Todo-Poderoso e gozo a paz de sua vida. Entra em mim. Ele deu a mim uma vida diferente e sempre realiza suas obras em mim. Estou na graça do descanso do Deus Todo-Poderoso e gozo a paz de sua vida. Entra em mim e gozo a paz de sua vida. Entra em mim.
pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou. Dando vida a quem acreditou e atraído foi na cruz o corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te verá o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar.
ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, tudo deixando faltar. Amém, irmãos? A palavra está com o pastor Rafael. Isso. Graça e paz, amados. Bom ter vocês aqui, isso é muito importante. Apesar de estar um pouquinho frio, mas é importante. Mas dando continuidade à nossa meditação, às quartas-feiras, deixei hoje, para vermos um pouquinho do que eu gosto de dar um título, sobre maturidade espiritual. Eu acho que é algo que nos acompanha, amados, e a gente deve perseguir isso, deve perseguir incessantemente isso. Sermos maduros, sabermos nos portar, sabermos nos lidar, com cada situação. Eu acredito que o cristão que atinge esse ato, esse pelo menos grau, de maturidade, é algo que ele está ali entendendo o que é santificação, entendendo o que é o propósito de Deus na nossa vida, Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo capítulo 6, a partir do versos 12. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versos 12, diz assim. Amém? Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e o farei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar. Papai, te damos graças porque estamos aqui diante da tua misericórdia, Pai, e te agradecemos pelo privilégio que é nos trazer aqui para ouvir da tua palavra. Neste momento rogamos a ti a unção do teu Santo Espírito, ó Pai, para ter todo o discernimento da tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, revele Jesus Cristo a cada um de nós,
Pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados, podem se assentar. Recado da irmã Marília, deu tudo certo ontem, tá, amados? O irmão Fabrício agradece as orações dos amados. Ontem mesmo ela já estava em casa à noite. Então, vamos lembrar de orar, de agradecer também. É bom pedir? É muito bom pedir. Agradecer é melhor ainda. Vamos lembrar. Então, o irmão Fabrício agradece os amados pelas orações. Seguindo, meus queridos. Eu gosto desse texto porque ele... Quando eu era mais jovem, né? A gente só pega as partes que nos interessam, né? Só pega a parte que nos convém, vamos dizer assim, que nos convém. E aí a gente gosta de ler que tudo me é lícito, o restante nós só deixa de lado, né? Porque não me convém o restante, né? Porque o restante há de me condenar. Então eu fico só com a parte boa para mim, tudo me é lícito. Só para situar os amados no contexto, né? Paulo ele deixa o discurso entre os litígios dentro da igreja, né? Levado aos tribunais para confrontar agora individualmente eles, retornando ao que Paulo chama do pecado da fornicação, ou da impureza que trazemos para o nosso próprio corpo. E Paulo usa 3 lemas dos coríntios contra eles próprios. Como eu falo com os amados que Paulo era um ser muito dotado, né, de inteligência por conta disso, né? Simplesmente inspirado pelo próprio Espírito para, de acordo com a necessidade da igreja, né, tratar o problema através do próprio problema. E os coríntios tinham 3 lemas, né, qual nós lemos aqui. O primeiro, todas as coisas me são lícitas. O segundo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E o terceiro, que está lá no verso 18, todo o homem que comete o pecado é para fora do corpo. E esses 3 lemas deles eram unicamente para justificar a obra pecaminosa no corpo que eles estavam carregando, justificar os erros, justificar as falhas, justificar toda a fornicação que se vivia ali no meio. E eles levavam esse lema como método de vida, né? E aí muitos usavam a própria palavra contra ela própria. Quanto à palavra, amados, ela não erra. A gente fala que é infalível porque ela não falha de jeito nenhum. E não há contradição na palavra, mas eu já procurei muitas vezes, tá? Na minha época de querer achar problema, de querer achar erro, mas a gente é convencido, amados, de que Deus ele é inerrante e é um ser que tudo por nós fez, executou e finalizou na cruz do Calvário. Então, não tem onde eu procurar, né, caroço aqui para tentar justificar o meu erro. E os coríntios estavam apoiados nisso. Quando ele começa, vamos dividir esses 3 lemas, né, que é importante passarmos por ele. O primeiro é o que tudo me é lícito. Quando o apóstolo Paulo passou pela igreja de Corinto, né, pregando a libertação em Cristo Jesus, pregando a justificação através da morte no corpo de Cristo, pregando que eles não estavam mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí o que os coríntios fizeram? Se apoderaram daquilo que só convinha a eles. Então Paulo falou que eu não estou mais debaixo da lei mosaica, de certo não estamos mais, então eu posso fazer tudo. E aí é o que convinha a eles. E aí usavam o tudo me é lícito para justificar tudo o que era tipo de erro. Mas nós temos um problema hoje em dia, né? E não é de hoje, né? Eu vejo, lendo a carta de Paulo a essa igreja, que esse problema é muito antigo, né? O mundo entrando na igreja, e o pior das coisas, a igreja não percebendo que ela está tomando a forma do mundo. Eu acho que essa é a parte mais triste que nós podemos ser contemporâneos hoje. Vendo que cada vez mais o mundo está dentro da igreja e os irmãos, e se a gente assim pode chamá-los, mas não estão percebendo que eles só mudaram a forma do mundo, se encaixaram numa forma religiosa para fazer a mesma prática do mundo. E aí nós vemos balada gospel, todos os tipos de ritmos musicais que colocam um Deus no meio e acha que virou louvor, e mega igrejas que não há palavra dentro. E aí a pessoa está lá se sentindo confortável, porque ela preferia estar numa balada, mas lá dentro da igreja está tocando a mesma música que está lá fora, só trocar a letra. E aí ela se sente confortável lá.
E eu não consigo, amados, olha, é difícil quando a gente tem um entendimento, né? Não que a gente seja sábio, né? Mas pelo menos quem tem os olhos abertos de perceber isso. De perceber como o mundo já entrou na igreja, né? E eu falo, amados, essa é uma das maiores armas do diabo, que ele não quer tirar ninguém da igreja. Enquanto ele está dentro da igreja errada, pregando coisa errada, escutando abobrinha errada, para ele está ótimo. Aquele ele nunca vai perder. Porque o dia que aquela pessoa ter contato com o verdadeiro evangelho, com a regeneração, com Cristo Jesus crucificado e ele crucificado com ele, aí ele corre um risco de perder a pessoa. Porque enquanto ele está lá no oba-oba de todo mundo, naquela fervura que está as igrejas neopentecostais hoje em dia, né? Para ele está tudo bem, está ótimo. E eu falo, mas eles têm investido milhares e milhares de reais para ter cada vez maior e cada vez melhor, e tiro o chapéu para muitos, os grupos de louvores que tem aí fora, que realmente é para colocar a barba de molho, e a gente, nós vamos encerrar com isso. Deixa eu só adiantar, dar um spoiler, né? Se o meu corpo, quando estava no pecado, eu servi com muita excelência ao diabo, por que quando eu estou agora em Cristo Jesus, eu não vou servir ele com muito mais excelência? E é isso que tem que pegar nós, amados, dar um chacoalhão mesmo. Eu servi o diabo, mas hoje eu sou de Cristo, e eu devo servir ele com uma excelência tremenda, com a força que eu tinha lá, com a minha juventude, com todo o meu vigor, com toda a minha felicidade que eu estava no mundo, e agora eu estou em Cristo. E essa deve ser superabundante, melhor e maior, e com agora conhecimento e com sabedoria. Nós vamos finalizar com isso. Mas, até chegarmos lá, até quando, ou até onde, de fato, tudo me é lícito? Quando nós falamos lícito, né, vem de algo legal. E quando eu falo legal, algo perante a lei, que está amparado pela lei. Quando nós temos essa frase de que tudo nos é lícito, amados, é corretíssimo. Apesar de ser um lema corinto, né? Mas é corretíssimo. Mas eu posso beber bebida alcoólica? Eu posso. Mas eu posso fumar um maço de cigarro lá fora? Eu posso. Mas eu posso encher meu corpo de tatuagem? Eu posso. Eu posso dirigir meu carro a 200 km por hora daqui em Ribeirão Preto? Eu posso. Mas, amados, aonde eu quero chegar com isso? E aí que a gente inverte os polos aqui, né? Porque eu posso beber bebida alcoólica? Pode. O que isso me agrega? Eu, amados, não vejo em nada. Por isso que eu não consumo. Então isso não me agrega em nada. Não me traz mais felicidade ou menos felicidade. Não faz eu esquecer de nenhum problema ou trazer algum outro problema. Não me deixa num estado de êxtase, como algumas pessoas dizem que só precisam dela para ficar feliz e curtir uma festa. Para mim não agrega. Então eu me abstenho. E é lícito fumar um cigarro? Tá tudo bem. Agora, o que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Nicotina, umas doenças que certamente vão me consumir lá no futuro, e doenças respiratórias que normalmente vão causar a minha morte mais precoce do que deveria, né? Não vou entrar no mérito do tempo da morte, que isso é complexo. Mas, e aí? O que eu estou colocando na minha boca? Me convém? Não me agrega nada. Então eu me abstenho. Posso fazer a tatuagem? Pastor, pode. Quando seus filhos perguntam para mim, eu falo que pode, tá, mas não, vocês brigam comigo depois. Mas há um filtro a ser feito. O primeiro, você vive debaixo do lar do teu pai? Vive. O que teu pai acha? Meu pai não gosta. Então aqui já encerrou o assunto. Meu pai gosta. Ele até tem. Então beleza, então já passou do primeiro filtro. O que você vai desenhar no seu corpo? Porque é para sempre. Agora tem, né, os métodos mais avançados para remoção, né, mas é mais caro que o dobro da tatuagem, né? Mas, e aí? O que eu vou desenhar? Vai me agregar alguma coisa? Porque eu quero desenhar um dragão nas costas, ficar bem bonito. Se a gente ler o livro de Apocalipse, vai falar que o dragão é a besta que emerge da terra e do mar. Entende? Como, então nós vamos tirando os filtros e vendo que aquilo se tornou tão supérfluo para mim que, não me agrega nada. Então, para que eu vou rabiscar o corpo? A Bíblia vou pôr um ponto aqui, né, lógico. Ela só tem um versículo que nos dá um tipo de semelhança do que é tatuagem. Está lá em Levíticos. Lá não é abertamente falando disso. Lá fala que para nós não marcarmos o nosso corpo, ou registrarmos algo no corpo, ou machucarmos o corpo em memória dos mortos. Então, para mim, está estritamente proibido. Se um familiar meu morrer, eu vou lá e tatuo o nome dele aqui no meu braço, ou em qualquer lugar do meu corpo. Então, eu entendo que isso realmente é estritamente proibido. É lógico que lá tem um contexto
mais, digamos, nem medieval, né? Que medieval está lá no 10 mil anos depois. Mas as pessoas voltavam das guerras e elas marcavam seus corpos em memória dos seus amigos que faleceram durante a guerra, ou muitos colocavam brincos, né, para trazer a memória de quantas guerras ele participou. Então isso começou a se tornar comum naquela época. E o Senhor não se agradou disso e logo ele coloca uma lei para não ser feita. Então era essa a ideia da época. Mas lá não está falando nada, viu, amados, de tatuagem hoje em dia. Não é, a gente não pode correlacionar uma coisa à outra. Mas é um alerta. O alerta é o que está aqui. Pode. Mas aí eu penso, o que vai me agregar futuramente nisso? Eu posso perder um emprego por causa de um símbolo que eu desenhei? Pode. E aonde a pessoa desenha? Desenha aqui no pescoço, fiz uma tatuagem. Tem que entender que há consequências para tudo. E depois, lá na frente, não adianta, por que eu fiz isso? Entendem? Há consequências. Então, o filtro sempre será o que de fato vai me agradar no sentido terreno. Mas tudo me agrada, então vamos subir um degrauzinho a mais, que é o principal. O quanto vai agradar a Deus essa prática que eu estou fazendo? Se seja qualquer dessas coisas que eu citei, né? Se seja o consumo de qualquer bebida lícita, né? Nem vou entrar nos ramos dos ilícitos, né? Porque por si só já é proibido pela própria lei humana. Mas o quanto isso vai me ajudar a testemunhar da morte de Cristo? Vamos resumir assim. O quanto o consumo do álcool e lá fora, todo mundo sabe que eu consumo álcool e tudo mais, vai me ajudar de quando eu chegar no meu amigo do lado, vamos lá para a igreja, mas peraí, por que você está me chamando para a igreja se você está no mesmo lugar que eu estou, consumindo as mesmas coisas que eu consumo, e você está me falando agora que eu devo ir para a igreja? Entendem como vai ferir o nosso princípio básico de testemunhar a morte de Cristo? Isso vai ferir aquilo que nós temos de mais precioso, que é o testemunho. Mas se nós perdemos o testemunho, perdemos a nossa imagem, a gente já não é nada. Vamos combinar assim. Eu já recebi tudo de Cristo, a graça e esse amor abundante que veio sobre mim. Eu já não era nada. E aí eu uso o meu corpo para reduzir a menos do que nada. Aí a gente já perde os estribos da coisa. Então a primeira palavra, maturidade. Porque a maturidade, ela só vem com o tempo. É impossível falar que uma pessoa que nasceu de novo, ou um neófito, né? Vamos usar a palavra neófito, e já sai correndo. Ninguém nasce na barriga de uma mãe e já sai correndo. Não é possível, né? Há um tempo e há um discernimento, amados, a escalar, né? Vamos dizer assim, na palavra. Porque a pessoa teve o contato com o novo nascimento, e amém por isso, e ela se diz verdadeiramente regenerada, e louvado seja Deus por isso. Mas é uma montanha para ela subir aqui em termos de conhecimento, para ela chegar no ato de maturidade, dela entender, amados, perfeitamente que ela pode sim fazer tudo o que ela quiser e der na telha dela, ela pode. Mas, amados, é uma pequeníssima lista de coisas que de fato vai agregar espiritualmente em nós e que nós devemos fazer. Devemos sim perseguir essa santidade, amados. Deus não brinca com santidade. Nós vamos ver aqui quando ele fala da fornicação. Deus não brinca com santidade. Ele nos chama para a santidade e espera que a gente viva ela. Porque Cristo, o qual é santo, nos chamou para viver na mesma santidade. Por isso que nós fomos revestidos de Cristo e de nenhuma outra coisa, ou de qualquer outro alguém. Nós somos revestidos da santidade que é Cristo, então eu devo permanecer assim. Nós somos o templo. Nós vamos ver, amados, quando algumas coisas acontecerem, pelo menos no livro de Êxodo, 1 Reis, né? Êxodo quando termina o tabernáculo, 1 Reis quando Salomão termina o templo, que a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, ou na tradução mais correta, né, do hebraico, da Shekinah. A Shekinah de Deus desce naquele lugar e consome tudo aquilo. Aquele era o templo, o santuário. É a mesma semelhança nossa, de agora João capítulo 16, João capítulo 14, né? Nós vamos chegar lá. Quando Cristo fala que Ele está em nós e nós nele, e Cristo, quando manda o Consolador para que esteja em nós, nos guiando e nos levando nos caminhos corretos, é a glória do Senhor descendo para que nós caminhemos por ela, e não que nós tenhamos qualquer tipo de glória, mas caminhemos na glória de Deus.
E aí eu começo a entender o que de fato não me convém. E é uma caminhada, amados, de muitas vezes bater a cara na parede, tá? Muitas vezes errar, muitas vezes cometer as falhas e tá tudo normal, e eu gosto disso. É normal errar, é normal falhar. Não é normal permanecer na falha, não é normal permanecer no erro. A gente conhece o erro e desvia dele na próxima vez. Então, é isso que nós temos que ter em mente. É isso que a maturidade vai me levando para esse lugar. De entender, amados, que toda tradição religiosa cai por terra quando nós temos o conhecimento e a sabedoria e a maturidade. De saber que uma pessoa te parou na rua, mas você é crente, está usando essa calça jeans, mulher, não pode. Ter esse tipo de maturidade. De saber, amados, que se você está muito bem vestido, amado, não é o tipo de roupa que vai colocar um rótulo na tua cara, desde que esteja decentemente vestida, né? Quero pôr um parênteses bem grande aqui, decentemente vestida. Então, é exatamente sobre isso, maturidade. Saber que muita tradição vem para correr atrás da gente, e muitas heresias também correm atrás da gente, e o amado está num nível de maturidade que sabe perfeitamente discernir o que é correto, o que convém, o que agrega, o que edifica. Lembram que Paulo vai tornar a dizer isso lá no capítulo 10, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. O que diz lá, Mateusão? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, atingimos esse nível, amados. Eu te falo, é tão bom. Papai, muito obrigado. Porque você atinge um nível de descanso, amados, que é inexplicável. É inexplicável, sabe? Você conseguir ouvir pessoas lá de fora falando sobre, até dizem que falando sobre Deus, e ter o completo discernimento de saber discernir o que é heresia e o que não é heresia, de saber o que são seitas que só usam o nome de Deus para levar as pessoas a qualquer outro canto, menos para o céu. E esse discernimento que Deus nos dá através do conhecimento da palavra, ele é muito belo. Então, por isso que a minha incessante preocupação com a igreja é trazer conhecimento. Conhecimento, amados, nunca vai ser demais. O HDzinho aqui nunca vai estar cheio, nunca vai estar cheio. Então, nós temos que buscar isso e ter amor, amados, em buscar o conhecimento. Como eu falo, dificilmente uma pessoa sábia, amados, caminha por caminhos errados. Ela conhece, o Espírito está nela, guiando ela, porque ela está descansada nele, em maturidade nele, sabendo que, tocou o sininho aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, vai reto, faça isso, não faça isso. Amados, é uma comunicação, a intimidade que nós temos com Deus. O que nós falamos domingo à noite? Não terceirize a sua intimidade com Deus, não terceirize a sua oração com Deus, não terceirize a sua comunhão com Deus, não terceiriza. E tem algo, amados, que Deus exige de nós. Algo de nós em grupo, como igreja, e muito mais, algo de nós individual, porque a salvação vai ser individual. Não adianta, amados, eu posso ser o melhor pastor do mundo aqui, eu não vou levar ninguém para o céu, não vou ligar ninguém para o céu, não tenho essa capacidade, não tenho muito menos essa incumbência. Meu papel é examinar a palavra e expor a palavra, só isso. E ai de mim, se não expor ela da maneira correta. Porque se eu começar a adicionar alguns versículos ao qual não existem, ou pior ainda, retirá-los, aí a condenação vem sobre mim lá no grande último dia. Mas, expor. Lemos, expomos. Não me deixarei, ser dominado por ela. Como eu disse, os coríntios queriam usar esse termo, esse lema, de todas as coisas me são listas, para justificar as práticas pecaminosas, ou pelo menos as práticas de fornicação que eles estavam tendo. E aí que vem o domínio. Amados, o domínio sobre o corpo é algo, a gente não deve brincar com isso, tá? Porque, por muitas vezes aqui, pessoas entendem que, mas deixa eu ver se eu aguento tal... tentação, tal coisa, que está cometendo meu corpo, mas não adianta, não brinca porque não aguenta. E aí quando cai no erro, ai meu Deus, misericórdia, eu caí no erro, mas peraí, você foi atrás dele, você foi buscar sobre ele, não estou falando que Deus não será misericordioso, tá, amados? Ele sempre está lá, quietinho no lugar dele, esperando o arrependimento dessa falha, para que ele mostre a luz, e aí te mostre a luz.
Não é arrependimento de pecado, tá, amados? Ninguém se arrepende de pecado, ou se arrepende de ter nascido, né? Para mim não soa, pelo menos, normal isso na minha cabeça. Mas há arrependimentos de práticas que nós tínhamos. Arrependimento de coisas que nós fazíamos que agora não nos alegra mais. Então isso é natural do ser humano regenerado. Natural do ser humano regenerado. O domínio dessas coisas no corpo, amados, consome todo ser humano. Seja a dependência deles que estavam lá com essas prostitutas, seja a dependência que eles tinham de qualquer ato lascívio contra o próprio corpo, causava dependência. Por isso que Paulo usa bem a palavra: não me deixarei ser dominado por nenhuma das coisas que não convém eu fazer, que não convém eu estar, que não convém eu ser. Não serei dominado. Amados, quem é que consegue isso? Senão o homem espiritual. Porque há possibilidade, tá? Não posso também dar uma chancela aqui e falar que todos nós somos seres imperfeitos, todos nós vamos errar, então está liberado para todo mundo. Não está. Nós dependemos de ação divina em nós para nos corrigir e nos guiar. Por isso que Judas, versículo 23, amado, versos 24, perdão, é claríssimo. Quanto àquele que está em nós, é o único capaz e poderoso para me guardar do tropeço. O que diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória. Irrepreensíveis, ou sem pecado. E aí quando nós entendemos um pouquinho do que é o tropeço, ele está falando sobre ser pecado, ou ser pecador, ou ser pecaminoso. Ele me guarda do pecado, porque nele não há pecado, e nele eu fui justificado do pecado. Logo, agora ele tem capacidade de me apresentar diante do Pai, irrepreensível, sem pecado, sem mácula, ou digno, pelo menos, né, de possuir a herança. Esse é o primeiro lema. Pode fazer toda coisa, mas está liberado, tá bom? Está liberado. Pode falar, o pastor liberou. Mas aí vem um filtro interno, e aquela cobrança interna de você saber que é um regenerado, de você saber quem habita em você e o que você confessou aqui em cima. Então isso vem tudo em nós. E aí saber discernir: opa, eu devo fazer, não devo fazer, e amém por isso. Maturidade, atingimos um nível para caminharmos naturalmente, né, aqui na terra. E aí vem um segundo lema, porque não satisfeito só de falar, não, tudo me é lícito, eu vou fazer tudo. E aí ele vem o segundo lema: mas espera aí, Paulo, o estômago foi feito para comida, e a comida foi feita para o estômago. Ou em outras palavras, quando eu tenho fome, eu como, quando eu tenho desejo sexual, eu faço sexo. É esse o lema deles. Então, falei, como que eu não vou satisfazer a minha própria carne, se eu tenho a vontade? E aí nós vemos várias igrejas pregando esse tipo de heresia. Porque se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você fazer tudo isso, é porque Ele vai te dar. Não é, mas não é. Nós falamos sobre profecia, né, domingo à noite, e eu tenho muito cuidado quanto a isso, né? E, eu tenho uma mensagem de Deus para você, viu, meu amado? Aquela oração que você está pedindo aqui, Deus vai te acrescentar 7 vezes mais. Todo mundo quer escutar isso. Todo mundo quer escutar. E aí o que os pastores falam? Vão encher o ego, vão fazer mais. Eu vou falar lá. Eu vou lá naquela igreja que o pastor fala o que eu quero ouvir. Que ele fala, eu saio de lá feliz. Eu saio, olha, massageado o meu ego. Eu saio de lá, olha, todo serelepe. Amado, sabe a mensagem de Deus para você? Se você não estiver em Cristo Jesus, você vai ser lançado fora. Essa é a mensagem que eu gosto de dar. Porque é isso que alerta a gente do principal da nossa vida, que é a nossa salvação. Porque se a gente vai ter bens materiais aqui na terra, pouco importa para a gente. Pouco importa. Tendo o necessário para viver, amém por isso. Porque assim o Senhor nos acrescentou, se eu buscar Ele em primeiro lugar. A minha fé está nele, toda a minha sabedoria está nele, toda a minha esperança está nele, toda a minha confiança está nele, amados. O feijão vem naturalmente para o seu prato. Agora, se você trabalhar, também é uma condição, tá, amados? Porque às vezes sou engraçado, né? As pessoas combinam alguns versículos, né? Primeiro o de Davi, lá de Salmos, né? Porque eu fui menino, agora sou homem, nunca vi o justo mendigar o pão. Tudo bem, concordo com ele, mas isso é uma visão de Davi. Então, se ele não teve contato com a fome de alguém que mesmo sendo justo, ele expôs aqui. Mas, amados, Paulo passou fome, e muitas vezes. Paulo ficou nu, passando frio muitas vezes, por amor do Evangelho. Então, como que eu comparo essas duas coisas? Davi mentiu? Não, amados, pelo amor de Deus. Ele falou do que ele experienciou, do que ele viveu. E da mesma forma nós vemos os relatos de Paulo.
Então eu sei que eu fico guardado com João, né, capítulo 16, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu citei aqui em cima, ou seja, vestir, comer, beber, eu acrescento. Mas busca primeiro eu. Porque se você buscar a mim e ter a consciência que está em mim, amado, tudo como fala, consequência. É consequência. Não adianta eu falar, Deus é o meu pastor e nada me faltará, e amanhã eu peço conta do serviço. Vai ver se não vai cortar a energia lá de casa, vai cortar a água, vai faltar a comida. Vai. Porque também, da mesma forma, fala para eu não tentar o meu Senhor. Então, há sempre uma questão. Senhor, que o Senhor prepare a providência. Qual que é a providência? Me dê saúde para que eu possa trabalhar. Me dê trabalho. Me dê sabedoria para eu chegar no meu trabalho e exercer com uma excelência a minha profissão. Que o Senhor me dê a oportunidade de ser uma pessoa ali que vai iluminar aquele lugar. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu treino seja o tipo de pessoa que quando você sair vai causar saudade e não alívio. E nós temos que carregar isso para a vida profissional todos os dias. Eu tenho que causar saudade, não alívio. Então é isso que nós temos que caminhar com a vida cristã. Quando eu estou no meio, eu trago sossego, paz, eu trago alegria. Ou quando eu saio da rodinha, o pessoal, nossa, ainda bem que ele foi embora. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, se eu tenho vontade de comer, eu como. E aí, Paulo, se eu tenho vontade também de fornicar com qualquer outro tipo de pessoa, eu também vou fazer, porque tudo me convém. Olha como eles estão vivendo uma vida, amados, é igual o publicano que nós falamos no domingo de manhã, né? Querendo se justificar, publicano não, perdão, o fariseu, que queria se justificar e queria fazer por merecer. Aqui, Senhor, estou trazendo dízimo, Senhor, estou jejuando, não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada. O Senhor não está vendo? O que o Senhor espera de nós, amados? Espera tem misericórdia de mim, Senhor. Porque apesar de eu não ser, de fato, um roubador, qualquer outra coisa aqui, mas eu ainda sou pecador. E aí o Senhor tem que ter misericórdia de mim. Que apesar dos meus atos pecaminosos não estarem aflorados na minha vida, como muitos vivem aí fora, mas lá no coração ainda está de pedra. E o Senhor conhece ele. E eu quero que o Senhor troque ele. Então é esse pensamento que nós temos que ter. Então é isso. Os alimentos são para o estômago, e os estômagos são para os alimentos. Mas o que Paulo confronta eles, na segunda tese deles, são sim. Mas o Senhor há de aniquilar cada um deles. Porque isso não é eterno. Sabe o que é eterno? O corpo glorificado ao qual o Senhor há de nos ressuscitar. Que não é esse corpo, tá, amados? Materialzinho aqui. Isso aqui vai voltar para o pó da terra, tá bom? Porque muitas pessoas leem esse texto e pensam, então esse corpo aqui vai ficar para sempre, porque está falando que, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E falou que Deus aí ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também pelo seu poder. Mas não é esse corpo. É algo que a gente não consegue explicar, porque a Bíblia própria não deixa claro essas coisas. Nós só temos que crer, como é registrado lá na primeira carta de João. Não lembro o capítulo agora, mas eu acho que deve ser o 3, ou 2, ou 5. Um dos 5. É um dos 5. Mas ele fala que lá naquele dia, onde formos ressuscitados, nós seremos semelhantes a Ele, e assim tomaremos a forma dele. Paulo fala um pouco disso no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando fala que nós vemos por enigma, como em espelho, mas no dia do Senhor nós seremos semelhantes a Ele, e o veremos face a face. Então, mas eu nem vou me alongar aqui, porque é uma discussão que a gente não tem muito embasamento, para falar o que seremos, como seremos, por que seremos, ou aonde seremos. Eu guardo que o Senhor fala que agora sim atingiremos algo perfeito, e algo que, na glória que haveremos de repousar, no sentido bíblico, não no sentido de sentar numa cadeirinha e passar a eternidade, porque lá é louvor, lá é agradecimento, mas é no sentido de agora o que Deus fez, e Ele faz algo perfeito, e agora é algo eterno, e Ele foi feito para isso, e isso foi feito para Ele, e assim, quando unimos em Cristo Jesus, agora somos um com Ele. Ele está falando do casamento, amados. Não só a simbologia da igreja se casando com Cristo, ou da noiva se casando com o noivo, no sentido ilustrativo, lógico, mas no sentido de união, onde agora nós somos um com o Pai, e Ele é um conosco.
Vou eu dividir o meu corpo e me deitar com uma meretriz para assim fazer parte com ela? Olha o que ele fala no 15, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Ou seja, aquilo que eu estou me juntando com ela, ele está falando da cama, tá, amados? Onde há de fato o casamento, é ali. Não é quando o pastor fala que não, estão casados, marido e mulher, ou quando o juiz assina, né? Lá, não é, amados. É no leito, onde ocorre o casamento, onde ambos são uma carne, e ali ambos se unem. E aí, peraí, mas eu sou membro de Cristo, sou um com Cristo, e agora eu vou também trazer mais uma aqui para fora, para nós se tornar um com Cristo. Não é por isso. E aí quando a gente lembra sempre de Hebreus capítulo 12 ou 13, vamos lá. Nenhum nem outro, eu sempre confundo ele. Mas vamos lá devagarzinho, não rasga não, Bíblia. Hebreus capítulo 13, o versos 4. Deixa eu ver como que diz a versão do irmão Benedito. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A minha versão diz venerado, né, que é algo digno de honra também. Ele mostra, né, um pouco do que é isso. Não vamos deitar com a meretriz, amados, para que não... o entendimento, basicamente, né, vamos simplificar isso, né? Quando eu me deito com uma pessoa, eu estou me fazendo parte com ela, ou me doando parte com ela, como que Deus espera que eu me doe inteiro para ele se minha parte está ficando com outra pessoa? Grosseiramente é isso. Deus me quer por completo, e Ele espera que a santidade habite em mim por completo. Mas Deus não vai dividir nada com ninguém. Sempre lembrem lá daquela ilustração, né, do rapaz que está em cima do muro. E aí os anjinhos estão lá chamando ele, vem para cá, moço, vem para esse lado do muro, vem para cá, aqui está muito bom e tudo mais. Aí está o diabo do outro lado lá, aqui ó, do outro lado do braço. Aí ele pergunta, você não vai me chamar para esse lado não? Ele, não, o muro é nosso. Amados, é isso. Essa é a vida cristã. Ou está, ou não está. Não há metade do caminho. Eu estou um pezinho aqui, um pezinho lá. Não há metade do caminho. Ou dedicamos a nossa vida com excelência a Deus, ou, amados, por si só, nós já estamos vivendo para o diabo. A regeneração, ela ocorre de uma maneira milagrosa, inexplicável e completa. Não tem como eu falar, eu nasci de novo, mas só os domingos. Aí durante todos os outros 6 dias, aí tudo me convém, se eu estou com fome eu vou comer, e aí está tudo certo. Não é, amados. Nós vamos terminar essa parte semana que vem, porque o tempo é curto isso demais. Porque quando nós chegamos lá no versos 17, mas o que se ajunta com o Senhor, agora é o mesmo Espírito. Vamos lembrar de João capítulo 14, se não for o 15 e 16, é o 16 e 17, deixa eu ver. Do 15 ao 17, para não ficar nada de fora. O João capítulo 14, 15 a 17, por favor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Amados, é uma ordenança de Cristo. Desde que eu ame Ele e siga os seus mandamentos, ou seja, siga a doutrina cristã, ou simplesmente, amado, seja uma nova criatura. Porque eu aprendi, exercitei a fé e o Senhor me regenerou através da fé, me justificou através da morte no corpo de Cristo. E aí o Espírito habita em mim. Nós vamos começar daí, semana que vem, versículo 17, se eu não me esquecer. Porque nós vamos ver, amados, quando Deus desce sobre o tabernáculo e enche aquilo de glória. Capítulo 40 de Êxodo, mais ou menos por ali. E depois, quando ele chega, né, lá no templo de Salomão, né, toda aquela glória que o Senhor preparou aí vai estar lá no capítulo
9 ou 18 de 1 Reis, eu me lembro lá. Mas é entender isso. Como o Senhor habita em nós, amados, um ser tão imperfeito e falho, mas habita. Porque se Ele fez o recipiente, né, o vaso, foi para que Ele habitasse, né, e não qualquer outra coisa. Amém? E amém. Amém, amém, amém. Vamos orar? Agradecer. Sábado às 19 horas estarei aqui com as mocinhas, se Deus permitir. Sábado, no outro, dia 9, teremos culto de gratidão a Deus pelo aniversário de casamento do irmão José Pedro e da irmã Cida. Todos estão convidados também às 19h30. Não percam, tá, amados? Por favor, vamos agradecer junto. Mais algum recado? Nenhum recado? Vamos orar. Papai, te damos graças mais uma vez porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir da Tua palavra, para te agradecer, para crescermos, ó Pai, edificados por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, quer que a gente saiba, quer que a gente aprenda. Por isso nós te rogamos cada vez mais a capacidade, ó Pai, de poder discernir a Tua palavra. Que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, ó Pai, que nos foi dado através da ressurreição juntamente com Cristo, complete tudo aquilo que faltou, papai, e que o Senhor nos ensine cada vez mais a sermos cristãos maduros, ó Pai, de sabermos o que devemos ou não devemos fazer, que o Senhor, pelo seu infinito poder, ó Pai, nos guie pelos seus santos e retos caminhos e nos guarde sempre de tropeçar, papai, e que o Senhor nos dê a alegria de poder viver uma vida cristã, uma vida de oportunidades, ó Pai, de testemunhar da sua morte e a nossa morte juntamente contigo. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesse retorno para casa, guardados por Ti, nesse restinho de semana, ó Pai, que o Senhor nos abençoe em nossos trabalhos e tudo que nós formos fazer. E que o Senhor também, ó Pai, nós te agradecemos pela essa cirurgia da irmã Marília, que deu tudo certo, que o Senhor abençoou todos os procedimentos e exames ali, que ela já está em casa, se recuperando, e que nós te agradecemos, ó Pai, pela vida dessa amada, e que o Senhor continue sempre a dar a saúde a essa amada, sempre dar a alegria, ó Pai, de ser uma nova criatura, a alegria de poder pertencer à Tua família, sempre guardando todos eles ali, ó Pai, com todas as bênçãos que o Senhor tem reservado a todos eles. Pois em nome de Jesus, papai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, meus amados. Para vocês até domingo, se Deus permitir.